Bom dia, pessoal. Prazer, meu nome é Isaac, para quem não me conhece. É, Trabalho na UPAR e com ServiceNow há quase 7 anos. E hoje vou apresentar para vocês sobre o produto Now Assist for Creators. Então, como a gente sabe, a inteligência artificial é o assunto do momento, né? E hoje eu vou apresentar para vocês como a ServiceNow está se posicionando e o que ela trouxe de novidades em relação à inteligência artificial generativa, a qual o Now Assist utiliza. Então, essa é a nossa primeira sessão do Tech Drops e vamos saber o que a gente vai abordar nessa apresentação de hoje. Então, hoje a gente vai saber o que é o Now Assist e como ele pode ajudar a gente na parte de geração de código, de flow, playbook, aplicação e até mesmo de relatórios. E afinal, o que é o Now Assist? O Now Assist é uma solução que integra o poder da IA generativa à ServiceNow. Ele utiliza grandes modelos de linguagem, também conhecidos como LLM, para oferecer funcionalidades específicas, conhecidas como skills, que atendem a casos de uso reais. Então, como a gente pode ver aí na tela, o Now Assist ele está presente dentro desses workflows, que seria de Customer Workflow, Employee, Finance, Technology e, por fim, o de Creator também. E em cada um desses workflows, o Now Assist ele ajuda de alguma forma. Então, por exemplo, dentro do workflow de Technology, a gente tem o Now Assist para HSM. Dentro do workflow de Customer, a gente tem o workflow para CSM. Então, no Now Assist de HSM, ele ajuda bastante os agentes que estão resolvendo os casos, né, no caso os incidentes, fazendo sumarização de incidente ou gerando resolution note. A mesma coisa ajuda na parte do Customer para CSM, só que a diferença é que é em case ao invés de ser incidente. E o foco que a gente que eu vou mostrar hoje é em relação ao workflow de Creator, tá? E a gente vai saber como ele pode ajudar dentro desse workflow de Creator, que é aquele mais voltado para a App Engine de uma forma geral. Bom, o primeiro recurso que a gente tem é o de Code Generation, onde a gente tem duas skills. A primeira skill, que é a Text to Code, e a segunda skill, que é a Code Complete. Então, essa primeira skill, que é a Text to Code, por definição, o desenvolvedor ele insere um comentário do que ele precisa e o código é gerado a partir desse comentário que ele escreveu. Enquanto o do Code Complete, ele escreve o início de uma função ou então um trecho de código e o Now Assist completa com o restante do código. Então, são duas skills, né, dentro desse recurso do Code Generation, e eu separei aqui uma demonstração de como que elas funcionam. Então, começando aqui pela de Text to Code, então ele mostra que o desenvolvedor ele tem a possibilidade de abrir essa modalzinha do Now Assist. No caso, ele vai escrever um comentário do que ele precisa. Nesse caso aqui, ele solicitou uma consulta na tabela de incidentes e o código ele já é gerado automaticamente. Então, simples e rápido assim. Esse é um exemplo que a gente viu fazendo isso no Fix Script. Esse seria o Text to Code. E a próxima skill é a de Code Complete. A de Code Complete é semelhante, né? Porém, ao invés do desenvolvedor colocar um comentário do que ele precisa, ele coloca um trecho de código. Nesse caso aqui, ele criou um switch para dias da semana, manda para o Now Assist, o Now Assist interpreta isso, e aqui atrás ele já gera um switch case, né? É, dando ali um glitch time, pega ali o dia da semana, e aí para cada dia da semana ele coloca um log. Então, são esses dois recursos, né, que o Code Generation tem, esse recurso do Now Assist. E o legal é que a gente está vendo um exemplo aqui no Fix Script, mas dependendo do contexto que esse desenvolvedor está utilizando o Now Assist, ele funciona de uma forma diferente. Então, por exemplo, se ele estivesse utilizando
o Now Assist dentro de uma action lá no Flow Designer, o código gerado ia ser de acordo com esse contexto do Flow Designer. Ou seja, o código ia ser gerado com inputs, outputs, variables e assim por diante. Diferentemente se ele tivesse, por exemplo, dentro de uma BR, onde BR os parâmetros são current previews, então o código ia ser gerado de acordo com o contexto da BR. Ou se fosse no e-mail script, por exemplo, então dependendo da onde o desenvolvedor utiliza é, o Now Assist, o código ele é gerado de uma forma. Então, esse é um conceito que a gente tem, né, dentro do Code Generation. E a gente tem esse outro conceito que é o single shot. Já adiantando que não foi eu, tá, que inventei essas palavras, eu só estou repassando para vocês, que é o nome do conceito. E esse single shot consiste em você utilizar esses dois recursos que a gente viu de uma única vez, numa tacada só. Ou seja, o desenvolvedor ele escreve o que ele precisa em forma de comentário e ele inicia um código embaixo. Então ele faz as duas coisas, tanto um comentário quanto um trecho de código. E, e a inteligência artificial, né, que seria aí o Now Assist, retorna o resultado para ele. E como a gente sabe, né, a inteligência artificial generativa, quando a gente pensa em ChatGPT, Llama, etc., quanto mais inputs a gente dá, quanto mais informações a gente dá para a inteligência artificial, melhor é o resultado, mais eficiente é esse resultado. Então, esse conceito do single shot, ele é muito bom por conta disso. Você está dando mais informações para a inteligência artificial, então ela está te dando um código mais robusto por conta das informações que ela obteve. Então, são os dois conceitos que a gente tem aí dentro do Code Generation. E saindo um pouco dessa parte de codificação, entrando um pouco mais na parte do Flow, a gente tem duas skills do Now Assist para a parte do Flow. A primeira que é o Flow Generation e a outra que é o Flow Recommendation. O que significa, né, cada um dessas skills? A de Flow Generation, a partir de um prompt que você escrever, o Now Assist interpreta esse prompt e gera um flow para você completamente do zero. Então, você pode falar qualquer coisa, consultar a tabela de incidentes semanalmente e verificar quais incidentes estão em aberto sem um agente designado e fazer tal coisa a partir disso. Então, se você escrever um prompt lá bonitinho, ele interpreta esse prompt e gera um flow designer do zero para o desenvolvedor. Enquanto o do Flow Recommendation, ele parte do princípio que você já está dentro de um flow, então o flow ele já está criado e ele sempre vai estar te recomendando no final do flow ou na próxima action o que pode ser utilizado a partir desse momento. Ou seja, o Now Assist interpreta o seu flow do que tem dali para cima e a partir disso ele pensa, né, entre aspas, eu recomendo que a próxima action que você utiliza seja essa. Então, ele dá algumas recomendações sobre o que o desenvolvedor pode fazer no flow dele. Então, essa, na teoria, são as duas skills, né, que a gente tem do flow. E vou mostrar um pouco aqui na prática para vocês como elas funcionam. Então, a gente pode ver aqui primeiro a skill de Flow Generation. Ele segue o mesmo fluxo, né, para a criação de flow dentro do Workflow Studio. E a diferença é que quando o Now Assist está habilitado, o desenvolvedor ele tem esse campinho a mais aqui, que é o Now Assist Directions, onde ele pode escrever o prompt dele. Então, ele pode falar aqui, criar um flow ali de acordo com o processo que ele precisa. E aí, aqui embaixo, ele tem um Generate Preview. Então, antes do flow ser gerado, né, de forma efetiva, você consegue pré-visualizar como ele vai ficar. E se você quiser, você pode realizar algumas modificações ali via prompt também. Ou se não, você apenas salva, né? E o flow ele já vai estar pronto para ser editado. Então, esse seria o do Flow Generation. E o próximo que a gente vai ver é o do Flow Recommendation. O do Flow Recommendation a gente parte, né, que ele já está dentro de um flow
Nesse caso aqui, só para contextualizar vocês, é um flow onde ele roda semanalmente às 7 horas da manhã e tem uma action aqui onde é realizado um lookup, ou seja, uma consulta na tabela de incidentes em determinados status e a continuação aqui está em vazia. Então, quando o não assist ele está habilitado dentro da instância, aparece essa caixinha de recomendação aqui embaixo. Então, nesse ponto aqui, como o não assist interpretou que na action anterior houve uma consulta na tabela de incidentes, a próxima action que ele pode colocar é um for each, né? Então vem aqui como uma recomendação primária. Ou seja, o que o não assist, novamente, entre aspas, pensa, né? Bom, se você fez uma consulta na tabela de incidentes, o próximo passo ali que você quer é realizar alguma coisa com cada um desses registros. Então, eu aconselho você a utilizar aí a lógica de for each. Então, esse é um exemplo ali que a gente consegue ver em relação a essa skill do Flow Recommendation. Então, ele sempre vai estar aparecendo aqui essa caixinha de recomendação. Então, ele colocou aqui o for each, né? E aí, a próxima recomendação é um update record. E assim por diante. Então, conforme você vai desenvolvendo, você tem a opção de utilizar ou não essas recomendações. Então, é algo que vem para ajudar de fato. Bom, o próximo recurso que a gente tem em relação ao Now Assist seria na geração de playbooks. Aí, só para contextualizar, né, o que é um playbook é a representação de um processo de negócios composto por subfluxos automatizados. Então, explicando aqui com as minhas palavras, né, o que eu tenho de visão sobre o playbook, ele basicamente é uma evolução daquela experiência que a gente tinha antes em relação aos formulários. Então, afeta bastante aquelas pessoas que trabalham no back-office, né? E é uma experiência melhor, né, para o agente que está atendendo um chamado, um incidente, uma requisição, porque ele tem e essa experiência melhor, né? A gente pode ver que ali no sidebar tem algumas etapas e ele consegue trabalhar melhor ali, até porque ele está dentro, né, de um workspace, o que já facilita bastante. E bom, a criação do playbook em si, ela já é bem intuitiva, mas o Now Assist também trouxe alguns recursos para melhorar isso. E são esses recursos de criação de playbook via prompt ou da criação do playbook via imagem. O do via prompt é muito semelhante ao que a gente viu ali no Flow Designer. O desenvolvedor, aí interessante dizer isso, né? Porque nesse caso não necessariamente precisa ser um desenvolvedor. Então, uma pessoa ali que é, por exemplo, analista de processo já pode iniciar na criação do playbook e ela escreve um prompt de como que ela deseja que seja o processo e o playbook ele é gerado de acordo com esse prompt que ele escreveu. Não vou entrar muito a fundo, né, de como isso é feito. Eu imagino que seria muito interessante a gente ter um Tech Drops apenas sobre o playbook para a gente ver todas as funcionalidades que ele é capaz de fazer. Mas o que eu posso dizer é, o playbook ele é gerado a partir do PAD, né, que seria o Process Automation Design. Então é como se fosse uma espécie de flow designer misturado com workflow que faz a geração daquela experiência que a gente viu. Então, existe a possibilidade da gente criar via prompt, onde a pessoa escreve o prompt, ou então via imagem. E essa imagem, ela não precisa ser tão profissional assim. Então, por exemplo, se você abre o Paint, cria o processo dentro do Paint e envia ali pro Now Assist, ele já consegue interpretar o processo e consegue gerar um playbook para você. Inclusive, eu já vi um teste, né, da pessoa escrever num caderno o processo dela, desenhar no caderno, subir para o computador isso e fazer o upload para o Now Assist. Ele também interpreta e gera um playbook. Vamos ver aqui na prática como funciona. Então, o usuário ali, sendo o desenvolvedor, a pessoa de processo, clica para abrir ali criar o playbook, né?
E quando o Now Assist está habilitado, ele tem esses dois campos. Um para você poder fazer o upload da imagem, ou então para você poder escrever o prompt. Nesse caso aqui que a gente vai ver na demonstração, o desenvolvedor, né, o usuário, vai subir essa imagem que ele criou, do processo que ele criou, e isso o Now Assist vai interpretar e criar o playbook, né, a partir ali do Process Automation Designer para esse usuário. Então, ele já fez o upload ali da imagem, deixou o campo de prompt vazio por enquanto, e o playbook o Now Assist já gerou uma pré-visualização desse playbook. Então, o usuário ele consegue visualizar. Propositalmente, ele deixou aqui o último estágio, né, do processo vazio. Aí, só para contextualizar, aqui é uma demonstração de um processo de recrutamento de candidato. E ele deixou aqui o estágio de preparar a oferta vazia propositalmente, porque nesse estágio aqui ele vai querer demonstrar como utilizar o prompt. Então, você consegue também fazer a junção das duas coisas. Ele subiu uma imagem e aqui na parte de pré-visualização ele consegue ainda utilizar, né, a parte do prompt para poder criar eh, mais atividades dentro do processo. Então, aqui ele solicitou para criar 3 atividades relevantes para esse estágio de preparar a oferta. Foi criada aqui essas 3 atividades e ele também dá a possibilidade, né, de recomendações do que você fazer em cada atividade. Então, nessa atividade aqui em específica, o desenvolvedor está utilizando, né, esse recurso de recomendação, onde ele deu aqui algumas recomendações do que o usuário pode fazer nessa atividade. Então, ele pode chamar um subflow, ele pode enviar um e-mail, pode chamar uma action e assim por diante. Aí teriam N possibilidades, né, dentro aqui do pad. Bom, o próximo recurso que a gente vai ver é em relação à parte de criação de aplicações. Então, deixei aqui exemplificado como funciona, né, para fazer a criação de aplicações utilizando o Now Assist. Então, o processo, de uma forma geral, é esse aqui. O desenvolvedor explica sobre as regras de negócio, a partir de um chat. Os requisitos do aplicativo são gerados e podem ser revisados. E, por fim, a aplicação ela é gerada. Então, vamos ver como funciona isso na prática. A demonstração aqui ela tá um pouco acelerada, mas vou contextualizando aqui vocês. Aqui no caso, a gente está vendo que tem um chatzinho aqui no lado direito. O, o desenvolvedor ele fala para o Now Assist, né, que ele quer fazer a criação de um aplicativo, e aí toda uma conversa é desenrolada. Então, nesse caso, né, não é algo muito engessado, né? A gente pode ver que você consegue desenvolver a aplicação, né, fazer a geração da aplicação de uma forma bem informal, né, com linguagem natural. Você fala o que você precisa, o Now Assist vai interpretando e vocês dois vão conversando até chegar ali numa definição final. Nesse caso aqui, ele solicitou que gostaria de fazer uma aplicação para que participantes de uma palestra pudessem solicitar café. Então, o Now Assist falou: beleza, a gente pode construir isso. Vou te dar a sugestão do que a gente pode fazer. Então, a gente pode criar um formulário, né? E nesse formulário podem ter algumas opções de escolha, por exemplo, qual que é o tamanho do café, qual que é o tipo de café. E E ele passa esses requisitos, né, os requisitos finais para o usuário poder aprovar ou não. E por fim, ele dá a sugestão
de não apenas criar um formulário, né, mas criar um record producer para isso estar facilitado para quem vai fazer a solicitação. Então ele falou aqui que a interface vai ser um record producer e o que, que vai conter nesse record producer a partir ali de todos os requisitos que eles acordaram. E o legal aqui também, assim como os outros recursos, né? Ele, como é uma conversa, você pode tanto escolher gerar o app ou você pode fazer modificações. Então, ele apresenta ali para o usuário os requisitos finais desse aplicativo, mas o usuário pode falar, não, quero fazer uma modificação aqui, uma modificação ali, e, e isso pode ser desenvolvido durante essa conversa. E por final, quando o usuário ele chega ali na conclusão que ele quer gerar o aplicativo, ele diz o que que é gerado a partir desse aplicativo. Então, de fato, ali é uma conversa, né, que vai se desenrolando. E a gente pode ver o que foi desenvolvido. Então, quando a gente utiliza o Now Assist para desenvolver uma aplicação, ele pode gerar para a gente um record producer, pode gerar para a gente uma tabela, pode gerar as permissões dessa tabela e também um formulário. Então, acredito que já é um pontapé inicial muito bom, né? Ou se for uma aplicação assim simples, né? Já é a aplicação como um todo. Bom, por fim, a gente tem aqui também o recurso para Data Visualization. Então, essa skill do Data Visualization também é um recurso, né, limitado por inteligência artificial. E essa imagem que a gente está vendo aqui na tela é a nova interface do dashboard. Então, nas próximas versões, né, que vim da ServiceNow, ela já vai estar com essa carinha, né, já remodelada e também ela tem esse suporte para os usuários, né, de uma forma geral. Aqui também não necessariamente para o desenvolvedor. ServiceNow ela entrou nessa onda aí do no-code bem forte agora. Então, a partir de uma conversa com o Now Assist, você consegue gerar relatórios e arrastar esses relatórios para dentro de um dashboard. Separei aqui a demonstração também. Então, aqui mostra o usuário acessando o chat do Now Assist e falando que ele quer criar uma visualização de dados. E aí, em linguagem natural, né, sem muito tecniquez, né, sem muita firula, ele escreve ali o que que ele precisa. Ah, eu preciso de um relatório que faz a contagem dos incidentes em aberto. O Now Assist faz aqui um preview, né, de como que vai ficar esse relatório, e você pode tanto editar esse relatório, né, mandando aqui mais do que você precisa, ou então você pode enviar ele para dentro do dashboard que está em aberto. Então, aqui ele pediu os incidentes que estão ativos e têm uma determinada prioridade. Então, quando ele chega aqui no que ele precisa, ele adiciona o dashboard e ele já vai para aqui. Então, é algo bem simples, né, de ser utilizado e acredito que aumenta muito a produtividade, porque geralmente quando a gente vai criar o relatório, a gente tem aquelas etapas, né, de escolher o data source, do tipo, fazer a configuração, e aqui, numa simples conversa, você simplesmente pode falar do que você precisa. Ah, quero acessar a tabela de incidentes, por favor, agrupa por categoria, eu quero que o filtro seja apenas os que estão inativos, e você pode tanto dar um add to dashboard ali, ou até mesmo utilizando o recurso de drag and drop, você consegue arrastar para dentro do seu dashboard. Bom,
Esses são os recursos que eu consegui separar aqui para vocês, relacionado ao Now Assist for Creators. E gostaria também de deixar essa reflexão, principalmente para a gente, né, que está no mundo de tecnologia, é uma coisa que, um questionamento que é muito levantado hoje em dia é se a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos, né? E o que eu gostaria de deixar aí como reflexão é que a IA não substitui a criatividade humana, mas ela a potencializa. Ou seja, se a gente souber utilizar a inteligência artificial no nosso dia a dia, a gente consegue ser muito mais produtivo, a gente consegue ser muito mais eficiente, e isso melhora o trabalho de todo mundo. Então, é muito importante a gente ter em mente, né, no momento que a gente está utilizando a inteligência artificial, que ela é um recurso para aprimorar, a nossa produtividade. Então, não é para ela fazer todo o nosso trabalho. Então, a gente precisa ter isso em mente e na hora que a gente, principalmente, né, está utilizando ali a inteligência artificial generativa, a gente criar bons prompts, passar ali quais são os requisitos que a gente precisa. É interessante também a gente passar exemplos de como a gente quer que a inteligência devolve para a gente. Então, quanto mais informações úteis a gente passar para a inteligência artificial generativa, mais eficiente e mais robusto vai ser a devolutiva dela. E, bom, é isso que eu gostaria de passar aí para vocês. E deixo um espacinho aí caso tenha alguma dúvida sobre o tema.